Amém? Vamos então à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e o versículo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz o texto da palavra de Deus: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu quero trazer uma palavra para você, que esse texto me mostra sobre os limites do sofrimento. É interessante como o apóstolo Paulo, ele estabelece limite. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Isso é, tribulação, adversidades, lutas, até o limite máximo anterior à angústia. Angústia não, tribulação sim. Depois, ele vai colocar um outro limite, o apóstolo Paulo, que nós encontramos aqui no texto. Ele está dizendo, perplexos, isso é, sem entender nada, atônito, sem compreender o que está acontecendo, até o limite máximo anterior ao desânimo. Desanimado, nunca. Perseguidos, mas não desamparados, isso é, perseguido até o limite máximo de te alcançar. Te alcançar não, porque você não está desamparado. Abatidos, mas não destruídos. Abatido até o limite máximo anterior à destruição. Destruído não. Então Paulo, ele coloca limites no sofrimento, e eu vou falar para você entender alguma coisa sobre isso. Ele mostra 4 limites. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então nós podemos dizer que tribulação sim, angústia não. Você pode repetir? Eu vou começar e vou deixar você completar isso. Vou repetir aqui sozinho, tá? Tribulação sim, angústia não. Vamos lá? Vamos lá? Eu vou começar porque fica mais fácil, porque senão fica uma feira livre grande aqui, com essa multidão aqui, tá? Olha que coisa interessante. O ser humano, ele pode ter uma vida com tribulações, mas ele não pode viver uma vida com angústia. Ele pode ficar angustiado. Viver angustiado, não. Eu vou te mostrar isso. O ser humano pode ter uma vida com tribulações. As adversidades, as lutas, o dia mau. Pode ter. Angústia, não. A tribulação, a adversidade, a luta, ela veio para o ser humano o dia que ele pecou. A Bíblia diz em Romanos 5,12 que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Como por um homem entrou o pecado, o erro no mundo. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A prova que eu e você somos pecadores é que o homem sofre, sente dor e morre. Se você não sofresse, não sentisse dor e não tivesse a possibilidade de morrer, então você não seria seres humanos, não seria ser humano. Então, a questão da adversidade, da luta e da tribulação, ela faz parte da condição humana. Ela faz parte da condição humana. Certo?
da própria vida humana. Desde que o homem pecou, ela está no planeta Terra. Agora, a adversidade, as tribulações, as lutas, Deus utiliza elas como uma ferramenta corretiva. Deus, Ele não provoca a luta, Ele não provoca a tribulação, mas Ele a utiliza até para corrigir. Tem um salmo, o Salmo 119, versículo 71, que diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse a tua lei. Quer dizer, a tribulação e a adversidade fez com que ele chegasse perto de Deus, através da tribulação e através da luta. Há uma outra coisa também muito interessante na tribulação, na adversidade. Há uma coisa muito importante que você tem que aprender, porque a gente pensa que isso é a miséria do ser humano. Não. A tribulação é uma coisa tão interessante que faz com que você, de aluno, vire professor, para ajudar outros que estão em tribulação. Faz com que, de aluno, você vire professor para outros que estão em tribulação. É o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? O Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estão em alguma tribulação com a mesma consolação que de Deus mesmo somos consolados. Olha o que Deus permite. Você e eu enfrentamos adversidades, lutas e tribulações, passamos por elas, aprendemos, para depois você ajudar outros que estão em tribulação e adversidade. A tribulação faz você passar de aluno para professor. Quantas pessoas enfrentaram fracasso financeiro, quebraram e hoje são consultores? Porque tiveram a experiência do que é quebrar, do que é falir. Tiraram lições. Quantas pessoas sofreram perdas terríveis na vida? E aí, quando ela vê uma pessoa sofrer uma perda, ela sabe como ela pode lidar com aquele emocional. Então vira professor. Há uma outra coisa que a tribulação ela faz. A tribulação, ela faz uma coisa incrível. Ela nos leva a patamares extraordinários para que a gente possa viver acima da média. Olha o que Paulo diz em Romanos 5,3. Porque sinto prazer na tribulação, isso é, na adversidade e na luta, porque a tribulação produz a paciência a experiência a esperança. Essas três coisinhas aqui, paciência, a capacidade que você adquire de suportar embates sem perder equilíbrio emocional, a capacidade de resistência de adversidade sem perder controle. Quem produz isso é a tribulação. Vai levar você para um outro nível. Vai preparar o teu emocional para suportar embates maiores. A tribulação produz a paciência, a experiência, isso é, você vai aprender a controlar seu emocional, você vai aprender a controlar sua ira, você vai aprender a controlar impulsos, porque você vai ter que aprender a esperar, que não é uma coisa fácil, é um exercício, mas você vai passar por isso, então vai adquirir uma experiência. E vai te levar para uma outra coisa. Esperança. Esperança é a confiante perseverança no futuro. Por quê? Eu já passei por esse processo de adversidade, aprendi a lidar com ela não abalou meu emocional, tive a experiência de escapar e de vencer,
Então, eu agora estou num outro nível de que se eu passar por outras tribulações, eu também vou sair dela. Olha como é que é interessante a tribulação, olha como é que Deus trabalha com aquilo que é adverso, até para nos abençoar. E também há um outro dado muito importante, é que a tribulação tem dia e hora para acabar. O Salmo 34, versículo 19 diz, muitas, não é pouco não, é no plural, muitas são as aflições do justo, isso é, as tribulações, as adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Agora olha que coisa interessante, tribulação sim, angústia não. A angústia é uma aflição intensa. A angústia é a agonia da alma. O ser humano não foi feito e não está preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente para levar uma vida angustiada. Nós não estamos preparados para isso. Uma pessoa que vive longos períodos de angústia podem ser levadas à depressão, podem ser levadas a problema de coração, baixa imunidade do organismo, você passa a ter doenças que você tinha capacidade de resistir, e por causa da angústia, o teu físico fica fragilizado e até câncer. A pessoa submetida a longos períodos de angústia podem ser fortes candidatos a doenças sérias e à morte. Agora, olha que coisa interessante. Quando Deus vai tratar da tribulação, você vê que é tratado no plural. Muitas são as tribulações. Muitas, tem muita tribulação. Agora, quando Deus vai trabalhar com angústia na Bíblia, Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, não é das angústias, é da. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha como é que Deus trata. Tribulação é no pacote. Uma tribulação hoje, outra amanhã, outra depois da manhã, outra semana que vem. Vai em tribulação, o pau está comendo. E vem outra adversidade. Aí Deus um dia acaba com todas elas. Quando se trata da angústia, Deus trabalha com cada uma. Olha o que diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Está no singular. Não se utiliza plural. Está naquela angústia, naquilo que provocou a aflição intensa, a agonia intensa do teu emocional. Olha o Salmo 107, versículo 6. Então clamaram na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Clama na angústia e Deus livra da fonte e da causa que produz angústia. Agora, o texto mais lindo que eu vejo é do Salmo 116, os 10 primeiros versículos. O Salmo é muito bonito, ele começa pelo final, e depois ele vai desenrolar o caso. Ele diz assim: ama ao Senhor, porque ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Aí ele vai começar a contar a sua história. Cordéis de mortes me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então clamei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Aí vai começar o resultado. Piedoso é o Senhor e justo. Ele guarda os simples. Olha que coisa linda. Livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei e por isso falei. Estive muito aflito. Vamos voltar para o texto. Cordéis de mortes me cercaram, angústias do inferno. Com todo respeito, não dá nem para aquilatar. Quando você pensa em inferno, pensa no extrato último
de sofrimento. Ele está dizendo que a angústia que ele está sentindo não é uma aflição qualquer. Ele está no último estágio que o emocional dele suporta de aflição. Angústias do inferno se apoderaram de mim. E lógico, o resultado da angústia, aperto e tristeza. Aí ele foi falar com Deus sobre a sua angústia. Então clamei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Porque a angústia tem a relação com a nossa alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ainda faltou uma parte do... Ele guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para teu repouso. Olha o que a angústia produz. Livrou a minha alma da morte. Meus olhos das lágrimas. O processo de uma pessoa angustiada chora, pode levar a depressão. Os meus pés da queda, desmoronar a vida do cara. E no final ele vai empregar o verbo no passado. Criei e por isso falei. Estive. Não estou mais. Estive. Não estou mais. Querido, tribulação e adversidade, eu e você podemos passar a vida com elas, mas você não tem estrutura para passar a vida angustiado. E aqui nesse lugar, nessa noite, há um Deus que, se você entregar a sua vida a Ele e reconhecê-lo como Deus, Ele vai no último reduto da tua alma, onde a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria não consegue entrar. Ele vai lá no último reduto da tua agonia e da tua aflição e arranca isso e traz a paz que você precisa. Por isso que eu não estou aqui pregando uma mensagem de um evangelho triunfalista, que você não passa por lutas e adversidades. Eu seria um mentiroso. A verdade é que até Jesus confirma essa questão da natureza humana. Em João 16:33, no mundo tereis aflições, tribulações. Ele já está dizendo que é uma condição humana, mas angústia não. Aí vai para um segundo limite. Perplexos, mas não desanimados. Perplexos? Sim. Desanimados? Nunca. Pode repetir? Perplexo, atônito, sem entender nada. Quando eu estava preparando e lendo para poder trazer essa palavra para vocês, o Espírito Santo falou ao meu coração: vai chegar gente essa noite na igreja que não está entendendo o porquê dessas questões da sua vida. Você já foi lá na história, já foi para trás e para frente. Mas por que está acontecendo isso? Por que eu estou sofrendo isso? Por quê? Você não tem resposta, como eu. Queria dizer que você não está solitário nisso. Queria dizer que muitas vezes na minha vida eu fico sem entender o porquê das coisas. Muitas vezes na minha vida eu digo: como é que eu vou resolver esse pepino? Não tenho a saída. Você fica perplexo, atônito. Caramba, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou sair dessa? Qual é a solução? Perplexo. Desanimado, não. Eu não vou entregar os pontos. Eu não vou assinar minha derrota. Eu não vou dizer que acabou porque eu estou vivendo uma situação que eu nem entendo e nem sei como eu vou sair dela. Deixa eu falar a história de um personagem fenomenal da Bíblia chamado Jó. É um livro da Bíblia e um patriarca da Bíblia. A Bíblia diz sobre Jó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Era um cara que tinha comunhão com Deus, relacionamento com Deus, era o mais rico do Oriente.
Está aqui Jó na vida, pai de 10 filhos, tudo numa boa. Eu digo que ele era o dono da maior companhia de transporte da época. Ele tinha 3.000 camelos. E naquela época, camelo era o avião, o ônibus. Então, ele era o dono da maior companhia de transporte. Ele possuía 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e 7.000 ovelhas. A Bíblia diz que um dia Satanás chega diante de Deus e Deus dá um testemunho acerca de Jó. Você está vendo lá meu servo Jó? É um cara sincero, um cara honesto, um cara íntegro, que se desvia do mal. Aí o diabo diz também, caramba, tu cercou ele com tanta riqueza, com tanto bem? Tira lá o que ele tem, para ver se ele não vai negar a ti. Deus aceitou o desafio. E Deus diz para o diabo, pode tocar em tudo que ele tem. Jó não estava sabendo de nada. Jó estava levando a vida como qualquer outro ser humano. E de repente, o desastre aparece. Começa a chegar gente até Jó. Eu estou resumindo o texto do capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Jó. Depois você em casa leia, para ser um facilitador, para a gente resumir aqui a palavra. Começa a chegar a notícia, ô Jó, o negócio é o seguinte, caiu fogo do céu e consumiu as 7.000 ovelhas. Olha, os caldeus deram em 3 bandos, levaram os 3.000 camelos. Os sabeus tomaram as 500 juntas de boi e as 500 jumentas e deixaram o pior para o final. Os teus 10 filhos estavam fazendo uma festa na casa do teu primogênito, bateu um vento nos 4 cantos da casa, a casa caiu e matou todo mundo. Eu nunca vi tanta notícia ruim na vida de uma pessoa num só momento. Você imagina toda a história de uma pessoa ser estraçalhada num só momento? Agora, vamos lá, se transporta para Jó. Você teme a Deus, você serve a Deus, você se afasta do pecado, você tem vida limpa e íntegra e de repente desaba uma desgraça sobre a tua vida. Como é que Jó ia entender isso? Deus não revelou nada, Deus não falou nada com ele, porque afinal de contas quem é Deus é Ele. Quem disse que Ele é obrigado a dizer tudo que vai fazer na minha vida e na sua vida? Ou todas as coisas que Ele permite acontecer? Não que Ele provoque, mas Ele permite. Eu acredito, eu estou fazendo uma conjectura. Por favor, agora é conjectura. Até aqui eu estou falando do texto. Agora eu vou parar o texto e vou fazer uma conjectura teológica. Toda conjectura pode ser feita desde que você não cometa uma heresia. Isso é, você não torça o texto para adaptar para a tua mensagem. Então eu vou fazer uma conjectura. Eu acredito que Satanás e todo o inferno estava de olho vivo dizendo: agora esse cara vai negar porque ele está atônito. Ele está sem entender nada. Ele vai desanimar. Nós vamos dar uma gargalhada aqui. Sabe, eu estou conjecturando, estou até desconfiando, porque o diabo, ele tem anjos, ele tem miríades, bilhões de anjos. Ele tem um reino classificado na Bíblia de potestades, principados, príncipes. Eu acredito até que o diabo deve ter dado a medalha para os capetas que fizeram. Rapaz, você foi incrível, que vento aquele, hein? De uma só vez tu matou os 10, hein? Pô, tu é fera. Vem cá, rapaz. Como é que tu conseguiu tomar aqueles camelos todos? Cara, tu usou aqueles nossos pessoal que está lá na terra. Tu é muito bom. Mas aí Jó, quando recebe essa notícia, perplexo, atônito, sem entender nada, ele rasga a sua roupa, se joga na terra e diz: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não blasfemou contra Deus. O diabo volta, e aí chegou a vez de Jeová. Viu lá? Viu lá, meu servo Jó? Aí o diabo, que não é brincadeira, diz também, tudo que tem o homem vai dar pela sua própria vida. Aí Deus estabelece um outro limite. Toca nele, mas não tira a sua vida. E aqui um parênteses na mensagem. Se alguém pensa que o diabo tem legalidade para fazer o que quer, o diabo opera no limite da legalidade que Deus permite. Fica tranquilo. Tem crente que pensa que o diabo pode tocar em tudo da vida dele o tempo todo. Sai, diabo! Porta bateu, está amarrado. Ah, capeta! Sai daqui! Sai da minha casa! Que, rapaz? Deixa de besteira, rapaz. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. E se tocar no caso de Jó, o caso de Jó é uno na Bíblia. E aprenda um princípio da interpretação da Bíblia. Um único caso não pode se tornar regra.
Você não faz regra da Bíblia de um caso. Ali foi uma permissão de Deus para nos ensinar alguma coisa importante. Porque Deus não permite o diabo sair tocando em todo mundo. É uma única passagem na Bíblia, não tem duas. Então, não é regra. E aí o diabo toca Jó com uma chaga maligna da cabeça até a planta do pé. Segundo os estudiosos, a alguns metros de distância, sentir o cheiro podre. Vem a mulher de Jó, que vê aquela situação, perdeu o filho, perdeu riqueza. Vem, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu acho que o inferno parou de novo e Jó vai dizer para ela, mulher, tu é louca. Receberia o bem do Senhor e não receberia o mal? E diz a Bíblia no capítulo 2, que em tudo isso Jó não blasfemou, não pecou com a sua boca. Depois vem 3 amigos de Jó e começam a fazer acusações, tentando entender aquilo que Jó não estava sabendo. E esse é o problema. Deixa eu te dar uma palavrinha aqui com todo respeito. Quando Deus não te mandar dizer nada, cala a boca. Não azucrina a vida de ninguém, não. Não vem dar uma de santo querendo falar, meu irmão. Olha, isso é a mão de Deus sobre você. Deus te autorizou a falar? Deus te mandou falar? Fecha essa tramela. Não fale para uma pessoa, porque uma palavra sua pode destruir a vida de uma pessoa. Uma palavra sua pode desgraçar uma família. Cuidado com o que você fala. Os amigos de Jó, meu irmão, vieram dando uma de... Jó, isso aí é teu pecado. Jó, você desagradou a Deus. O pau comeu em cima do cara. Aí você chega no capítulo 19, a síntese, Jó começa a falar do seu estado. Eu chamo pelos meus criados, eles não me atendem. As crianças fogem de mim. Eu acho que o inferno diz, agora ele vai negar a Deus. Agora ele vai negar, porque o bicho está pegando. Tomamos tudo dele, tocamos nele. A carne dele está podre, está doente. A mulher dele não quer mais saber dele. Agora ele blasfema. E você chega no versículo 25, que eu digo que é uma bomba no inferno, de quem mesmo está atônito, perplexo, sem entender as adversidades, sem entender o mal, sem entender a coisa ruim. Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Nos meus ossos eu verei a Deus. Eu conheço Deus. Tem alguma coisa que está acontecendo que eu não entendo. Mesmo eu perplexo, eu não vou desanimar, eu não vou entregar os pontos. Eu estou dizendo aqui uma palavra para alguém que está vivendo um momento que não está entendendo, o pau quebrando. Você é honesto, você é direito, você não faz mal a ninguém. Ei, você pode estar sem entender, desanimado nunca. Olha aqui o que é que você é. Eu vou mostrar 2 figuras de animais para classificar você. Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vaca, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Ele me fará os meus pés sobre a minha altura e como das servas. Você já viu quanta desgraça Abacuque está falando? Você já viu quanta desgraça? Não floresce, não dá fruto, não tem mantimento, ovelha arrebatada, gado roubado. Não dá para entender isso. Ele vai dizer, eu vou ser como as servas. O servo usa o feminino serva. É aquele tipo de animal daquele bicho chifrudo. Tá certo? Os servos têm uma coisa, é o segundo animal em velocidade. Ele só perde para um parente de leopardo. Só. Ele é o segundo. Agora, ele tem algumas características. O servo parece até que tem mola nos pés. Ele consegue dar puro parado. E ele,
em velocidade, ele dá pulo de 3,5 metros a 15. Agora tem uma outra característica, como ele tem muita velocidade, ele tem uma capacidade de manobra incrível. Ele consegue, quando ele está sendo perseguido por um leão, por um leopardo, ou por um outro animal, um felino, que adora a carne dele, ele consegue dar guinadas em alta velocidade sem derrapar. E você já viu filmes da Geográfica e de tantos outros? O bicho vem, daqui a pouco ele dá uma guinada, vum, e não derrapa. Mas o outro, meu irmão, não tem a mobilidade dele. Ele capota, escorrega, mete o focinho na terra. Você é servo. Você é servo. Você não vai ficar perplexo, você não vai ficar atônito, você vai andar sobre as suas alturas, você vai pular isso, você vai transportar isso, você vai ter mais velocidade para sair disso do que qualquer outro. E um outro animal que te exemplifica para você não desanimar é o que está em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga, e que não há esquadrinhação em seu coração, dá força ao cansado e renova as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Você é águia. A águia não tem medo de tempestade. Ou ela passa por cima, ou ela surfa por dentro. As outras aves caem fora de tempestade. A águia não. Ou ela passa por cima ou surfa por dentro da tempestade. Isso é a águia. 10.000 metros de altura. Onde o Boeing, a águia voa até 10.000 metros de altura. A águia não faz seu ninho em terra, em lugar baixo. Só em altas rochas. Você é águia. Você não desce, você sobe. A perplexidade dos problemas não travam você, você sobe mais alto. Perplexo sim, desanimado não. Deus te trouxe aqui essa noite, Ele renova as tuas forças. Ele te dá forças para você continuar sua marcha em alta velocidade. Nada vai te parar, nada vai travar você. Mesmo que você não entenda, Deus está no controle de todas as coisas. O terceiro limite que Deus dá é, através do apóstolo Paulo, perseguidos sim, desamparados não. Você pode dizer? A Bíblia diz em Mateus 28:20, quando Jesus declara: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Presença de Jesus não é apenas alguém que está junto de você. Presença de Jesus indica provisão, proteção e cuidado. Você não está desamparado nunca. Você não está desamparado nunca. E você serve a Deus? O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,11, ele diz assim: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Foi perseguido. E no versículo seguinte, que é o 12, ele diz: todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Você quer ter vida limpa? Se prepara que o couro vai comer em cima de você. Você quer viver a plenitude do Evangelho, da vida cristã? Se prepare para ser perseguido. É, meu querido. Agora deixa eu te falar. O Salmo 121, famoso Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé.
Aquele que te guarda não tosquenejará, cochilar. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Já fez uma análise rápida do Salmo? Primeiro, que Deus não dorme, nem cochila. Ele está antenado em você o tempo inteiro. Segundo lugar, eu um dia fiquei quebrando a cabeça. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Bem, sol de 40 graus até consegue molestar, dá dor de cabeça. Você sujeita a um sol de 40 graus, mas a lua, eu falei, não, nunca vi ninguém dizer, estou com dor de cabeça, a lua cheia. Ai, meu Deus, essa lua quarto minguante. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Isso aí são linguagens figuradas. Tudo que é do dia, as lutas da vida, as tribulações, as adversidades, essas coisas do dia. Tudo que é da noite, poder de trevas, homens maus, é isso que ele está querendo dizer. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Não adianta eu mandar a sombra embora. Dependendo da influência, né, do grau da luz sobre o meu corpo, gera uma sombra. Ela está aqui, ó. Agora está na minha direita, na minha frente, dependendo de como a luz bate em mim, ela produz a sombra. A sombra não te deixa nunca. Esse é o Deus que, quando você o constitui como Senhor da sua vida, Ele é a tua sombra à tua direita. Ele está sempre com você. Agora, eu gosto do Salmo 91 e da figura que é usada. É muito conhecido o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Direi do Senhor: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Agora escute isso aqui. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás a espanto noturno, seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, ou mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos verás a recompensa do ímpio, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Até o versículo 10. Agora eu vou voltar. Eu gosto disso aqui porque eu conheci na minha casa. Está aqui Suzana, lembra que o vizinho, Dona Mariana, lá tinha galinha, tinha pintinho. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguras. Está falando, exemplificando Deus com a galinha. A galinha, quando tem pintinho novo, gavião, é doido para papar pintinho. A galinha, ela anda com a asa meia aberta. Pintinho debaixo de asa de galinha, galinha vira leão. Vem o gavião para tentar pegar. Meu irmão, vai nada. Ela bota para arrebentar. Mas o gavião tem um instinto. Está ele aqui, tranquilo. Está olhando lá embaixo, a galinha com os pintinhos. De vez em quando tem um pintinho meio desobediente. Ele se afasta da galinha e o cacarejo da galinha muda. Eu era garoto, eu vi isso. Parece que ela está dizendo: corococó, vem para cá, rapaz. Aí o pintinho lá: piu-piu, qual é o problema? Corococó, gavião está na área. Vem para cá. Você aqui comigo, ele não te toca. Você longe de mim, eu não tenho como correr, porque eu tenho outros. Mas de vez em quando, o gavião está lá imóvel. Aí o pintinho diz: não vai pegar nada. Se ele vir, eu corro. Ele continua imóvel no voo dele, tranquilo. Daqui a pouco, aquele pintinho vai se distraindo e vai se afastando. Parece que eu estou vendo a cena. Sabe? Quando ele percebe
que o tempo, no seu instinto de velocidade de descida, mesmo que o pintinho volte, ele vai pegar ele antes da asa da galinha, já era. Então ele está aqui. Quando ele percebe que o pintinho se afastou de um nível que não dá para ele voltar, ele vem. Fato. E aí, meu irmão, o pintinho, mamãe, tô indo. E vai dizer assim, ó, já era, brother. Põe você. Essa exemplificação serve para a sua vida, para alguém que está aqui essa noite. Deus tem avisado a gente que está aqui essa noite, fique debaixo da minha proteção. Fique debaixo da minha proteção. Me sirva, eu cuido de você. O diabo é o gavião, ele não vai te tocar. Ele não vai atingir você. Eu sou Deus que te protejo. Você debaixo das minhas asas. Não tem demônio, não tem homem mau que vai prevalecer. Fica aqui comigo. Eu te guardo, eu te protejo. Deus te trouxe aqui essa noite para você voltar debaixo da proteção do Deus que guarda a tua vida e cuida de você. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Se Deus for o Senhor da sua vida, você está seguro, meu filho. Pode vir tribulação, pode vir adversidade, pode vir inimigo, pode vir dia mal. Entre você e Deus, entre você e o inimigo, Deus. Não importa quão perto esteja o inimigo. De vez em quando eu vejo um irmão, pastor, ora por mim. Teve um irmão que viu um capetão com uns 2 chifrão enorme, com um tridente atrás de mim. O sangue de Jesus tem poder. Eu falei, rapaz, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Está atrás de você, primeiro, uma boa coisa, que você não tem nada com ele. O irmão não viu o diabo abraçado com você. O diabo não viu, o irmão não viu o diabo sentado na mesa brincando contigo. Você viu o diabo furioso contra você. Então, primeiro, começa dando glória. Segundo lugar, agradeça, porque entre ele e você, por menor que seja a distância, há Deus. E é Deus que faz a diferença entre eu e o diabo. Não é outra coisa não. Entre você e Satanás, entre você e o inimigo, Deus. Deus, o Jeová, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus da guerra, o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que providencia. Esse é o Deus que nós servimos e nós estamos aqui para exaltar o seu nome. Em último lugar, abatidos, sim. Destruídos, não. Você pode dizer, A pessoa abatida tem vários motivos. Por derrotas, coisa que não deu certo, perdas, injustiça, frustrações, fracasso espiritual, queda espiritual, frieza espiritual. Isso tudo traz abatimento. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7,5, ele diz assim: eu, quando cheguei à Macedônia, não tive descanso algum. Por fora combates, por dentro temores, mas Deus que consola os abatidos. Paulo estava abatido, enfrentando adversidades duras, lutas, ficou abatido. Destruído, jamais. Abatido, sim. Olha o salmista do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha. Eu estava, amigo, como diz a gente aí, lascado. Totalmente abatido num charco e afundar. Mas ele me tirou de lá.
não deixou eu ser destruído pelos abatimentos da vida. Você tem que entender isso, meu irmão. Você tem que entender isso. Provérbios 24:16 diz: 7 vezes cairá o justo e não ficará prostrado. Talvez você chegou aqui essa noite. Você já serviu a Deus em alguma época da sua vida. Mas hoje você está fracassado, abatido espiritualmente. Mas você veio aqui porque Deus vai te levantar aqui essa noite. Eu tenho uma palavra para você, que pelas lutas e adversidades da vida está abatido. Mas você não está destruído. Você pode sofrer derrotas. Você pode perder batalhas. Mas a guerra você não vai perder. Você pode estar abatido. É mesmo, a gente sangra de vez em quando. Emocionalmente falando, a gente sangra. A gente desanima, no sentido de que o abatimento, né, faz a gente dizer, eu acho que já era. Mas Isaías 41:10 diz assim, é uma palavra para você, que por lutas e adversidades da vida possa estar abatido, mas a vida não acabou, não terminou por causa dessa luta e dessa adversidade. Deus está dizendo aqui para você, não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Você não vai naufragar. O salmista do Salmo 89, versículo 13 diz, pois tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, elevada é a tua destra. Deus tem uma mão poderosa para sustentar você nessa hora de abatimento e nada vai te destruir. Nada vai te destruir, porque é uma potente mão de Deus sobre você. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E eu termino com a conclusão. Para quem é essa palavra? Para quem Paulo está dizendo isso? Eu não posso torcer um texto para agradar você. Eu não posso falar alguma coisa só para tentar ser simpático a você. Porque a palavra de Deus, ela trabalha com interpretação, uma ciência de interpretação. Todo texto você tem que ter contexto. O contexto pode ser imediatamente anterior, imediatamente posterior, pode estar em outra passagem, em outros textos. Mas tem que ter um contexto para você entender. Para quem Paulo está falando essas coisas aqui? É para qualquer pessoa? Não. Para quem Paulo está falando? 2 versículos anteriores a esses que eu li, o 8 e o 9, ele diz para quem ele está falando. Versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sabe para quem Paulo está falando? Para quem pertence a Jesus. Com todo o respeito e carinho que eu tenho por você, essa palavra não é genérica, não é para qualquer um. Essa palavra é para a pessoa que reconhece que Jesus é o Senhor, que a luz do Evangelho resplandeceu nele quando ele entregou a sua vida para ele. Jesus fala em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus fala em João 6,35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede.
Jesus fala em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É palavras de Jesus. Jesus é que diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o único que posso fazer a ligação entre o homem pecador e o Deus Santo. Eu sou o único que posso perdoar pecados. Eu sou o único que posso salvar o ser humano. Nem pastor, nem padre, nem papa, nem Paulo, nem Maria, nem João, nem a igreja, porque eu não estou falando de minha igreja. Eu não estou dizendo que o texto que eu acabei de ler é um texto para o povo da igreja, que eu sou pastor. Eu estou dizendo que o que eu acabei de ler acontece na vida daquele que entrega a sua vida a Cristo e que obedece a sua palavra e que tem Ele como Senhor da sua vida. Se você é essa pessoa, então, para você, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, para quem tem Jesus como o Senhor da sua vida. A igreja de pé, por favor. Esse texto é uma realidade para a pessoa que quer seguir a Jesus. Esse texto é uma realidade para quem reconhece que é um pecador, entende que Jesus é o único Salvador e que pode transformar a sua vida para uma vida melhor, perdoar os seus pecados, mudar a sua história. É isso que Ele quer fazer por você. Eu quero fazer uma oração aqui nessa noite. Nós vamos terminar essa reunião. E a oração que eu vou fazer é um convite que Jesus faz. É para quem quiser. É para quem desejar. Porque Deus não obriga nada a ninguém, sabe por quê? Porque Deus respeita as leis que Ele criou. Ele criou você como um pequeno Deus. É isso mesmo. Você tem livre-arbítrio. Você tem imagem e semelhança com Deus. Você tem poder de decisão. Só tem uma coisa. É que Deus pede conta das minhas escolhas e decisões. É lógico. Se eu sou responsável, o teu patrão pede conta a você, porque delegou a você a responsabilidade de uma área da empresa. E por que ele pede conta? Porque você é responsável. Se no mundo humano isso é uma realidade, no mundo espiritual é uma tremenda realidade. Deus dá o livre-arbítrio e o homem diz assim, escolhe o seu caminho. Escolhe o que você quer, mas fique sabendo de uma coisa, você um dia vai acertar conta comigo. Se você escolher o caminho de viver uma vida de pecado longe de Deus, um dia eu vou te julgar. Se você reconhecer que é um pecador e entender que eu posso te salvar, perdoar teus pecados, transformar a tua vida, então você vai ter um outro nível de recompensa. Essa que é a questão. Eu não estou falando da minha igreja nem da minha religião. Eu estou falando de um Deus que quer te dar estruturas para suportar os embates dessa vida. Um Deus que te dá um upgrade, um outro nível, um outro patamar. Lutas e adversidade todo mundo sofre. Angústia também. Mas há limites para aquele que serve a Deus. Eu queria fazer uma oração e queria fazer um convite a duas classes de pessoas que estão aqui nesse auditório. Você que veio aqui, que nunca teve uma experiência pessoal. Eu não estou falando de admitir a existência. Tem muita gente enganada. Não, eu creio que Deus existe. Queria te informar que a Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Com todo respeito e carinho a você. Você crê em Deus, o diabo também crê. Até aí não mudou nada. A questão não é você admitir a existência. Quando a Bíblia diz para você crer, significa que você entrega a sua vida a Ele. Ele passa a ser Senhor da sua vida e você o obedece. O crer não é um ato abstrato. O crer produz algo concreto, de real na nossa vida. Há um Deus que ama você, quer cuidar de você e se relacionar pessoalmente com você. Você não precisa de guru. Você não precisa do pastor para chegar a Deus. O relacionamento é pessoal e só pode ser através de Cristo.
Quando o homem se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Ele. Quem sabe aqui tem pessoas que nunca tiveram uma experiência pessoal, única, intransferível, que não depende do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, do pastor, nem de Deus, porque depende da sua escolha de entregar a sua vida a Ele. Agora, um segundo grupo de pessoas que estão aqui. Gente que conhece o que eu falei. Gente que sabe o que eu falei. Mas não estou aqui querendo lançar no teu rosto culpa nenhuma. Por algum processo da vida, você está abatido, isso é, você está caído. Não está destruído, mas está abatido. Espiritualmente falando, porque você está longe de Deus. Espiritualmente falando, porque você abandonou Deus para viver a sua própria vida. E Deus sabe, te trouxe aqui através do Espírito Santo. E Ele quer te levantar essa noite. A coisa mais linda de Deus é que Deus não fica jogando na cara de ninguém. Por que você se afastou? Por que você pecou? Por que você errou? Por que você desagradou? Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Quantas vezes, Senhor, devemos perdoar? A resposta de Jesus para Pedro não é a quantidade. A resposta de Jesus é o seguinte: o perdão é tantas vezes quanto ele for necessário. Quando há, de fato, uma confissão, um coração quebrantado e contrito diante de Deus. A única coisa que eu posso fazer com essa igreja, e não posso fazer mais nada, é orar por você. Porque eu não posso mudar a sua vida, eu não posso te salvar, eu não posso te libertar, eu não posso transformar você para uma vida melhor, eu não tenho poder de perdoar seus pecados, eu só posso orar, eu só posso interceder a Deus pela sua vida, para que hoje, aqui nessa noite, haja uma primeira experiência que vai mudar o rumo da tua vida. Quando uma pessoa diz, eu vou experimentar, eu quero desafiar você a experimentar algo que talvez você nunca experimentou, ou a um outro grupo que está aqui, a você que já experimentou, mas você está bem longe. E Deus te trouxe aqui para você ficar bem perto. Se tem alguém aqui essa noite que quer entregar realmente sua vida a Deus através de Cristo, se tem alguém aqui que está afastado, longe de Deus, por favor, eu não quero fazer oração agora por algum irmão que está precisando de renovação e de forças e de vitória. Fique no seu lugar. Eu só quero orar por pessoas que querem ter uma experiência de um encontro com esse Deus que coloca um limite nas coisas que podem nos destruir. E por você que conhece o Evangelho, mas está longe. Talvez você esteja aqui essa noite pela oração de alguém que já partiu e que temia a Deus. Talvez teu pai, tua mãe, um amigo, alguém da família, que sempre orou por você, para que você hoje pudesse estar aqui. Ou talvez alguém que está vivo e que tem orado por você, e você veio aqui hoje, porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Se tem alguém aqui que quer ter um encontro pessoal com Deus, voltar à casa do Pai, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui, você não precisa ter vergonha, medo, constrangimento. Nós trazemos a pessoa aqui na frente, porque eu quero orar aqui perto. Então eu quero convidar você. Você pode pedir licença onde você estiver, que o pessoal vai liberar a passagem. Você pode estar no meio da bancada, tem gente aí do teu lado, diz, olha, eu quero chegar lá, eu quero ir até lá. O pessoal vai sair do teu caminho. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu espero você descer dessa galeria.
espero você sair de onde você estiver. Venha. Há um Deus que quer cuidar de você. Há um Deus que quer cuidar de você nos mínimos detalhes da sua vida. Um Deus que quer te amparar. Há um Deus que quer te dar uma nova dinâmica de vida. Não estou falando de religião. Eu estou falando de um Deus poderoso. Há uma voz. Escute o que eu vou te dizer. E você vai confirmar o que eu estou falando. Há uma voz. Você dizendo, pô, eu estou sentindo uma coisa aqui no meu coração, um desejo, mas... Não, eu acho que eu estou imaginando. É o Espírito Santo. Você talvez não compreenda e não entenda um pouco isso. Mas há uma voz, porque aqui nesse lugar há uma presença. Isso que você está sentindo aí é a presença de Deus. Deus está aqui. Deus quer cuidar de você. Deus está interessado na sua vida. Essa voz que está aí no seu coração, é Deus que está falando com você. Vá, volte, entregue a sua vida a mim. Há uma voz que está aí no teu coração e não é a minha voz. Porque a minha voz não tem poder de convencer nem de mudar pessoas. Essa voz é o Espírito Santo. Dê crédito. Experimente, ouse. Você experimenta tanta bobagem, experimenta produto que anuncia na televisão que não vale porcaria nenhuma. Mas você experimenta. Vou ver se vai dar certo. Você experimenta tanta coisa fútil. Eu estou desafiando você a ter uma experiência com Deus vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor sobre todas as coisas, que quer cuidar de você. Ouse, experimente ter uma experiência com Ele. Saia desse teu lugar em nome de Jesus. Nada pode te segurar aí, só você. Você está livre, não há força, não há poder, não há demônio, não há nada. Você está livre para sair aí do teu lugar, você está livre. Peça licença que o pessoal vai sair da frente. Venha, 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 eu vou orar por você. Eu não estou te convidando aqui na frente para dizer que a minha palavra é que te convence. O trazer você aqui na frente é um ato espiritual de confissão. Quando eu trago você aqui na frente, vamos, sai daí, meu filho, filha, vamos, volta para Jesus. Está pensando o quê? Como é que vai resolver esse pepino? Como é que vai descascar esse abacaxi? Como é que vai se desvencilhar dessas coisas? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Diga para Deus, Deus, eu não sei como é que eu vou resolver, eu não sei como é que eu vou sair disso, eu não sei como é que eu vou mudar. Fale, Ele quer cuidar de você. Eu vou orar. E vou dizer uma palavra para alguém aqui. Nunca diga que Deus não te deu uma oportunidade. Nunca diga isso. Deus está te dando aqui essa noite. Nunca diga que Deus não falou ao seu coração. Não é a minha palavra, pela sua palavra Deus está falando ao seu coração. Você jamais poderá apresentar uma desculpa diante de Deus. Aleluia. Nós vamos orar por você. Você vai fazer a sua oração. A coisa incrível com Deus é que Deus, Ele se relaciona pessoalmente. Você não precisa de um cara que tem um tchan, sabe? Um outro nível para poder você ter acesso a Deus. Nada disso. Você tem acesso a Deus através de Cristo. Então qual é o segredo da oração? O que você falar, você fala em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus eu estou na tua presença. Perdoe meus pecados, muda a minha vida. Qual é a área que você está precisando de algum milagre, de um toque de Deus? Fala com Ele. Se expresse, Ele quer te ouvir. Mesmo Deus sabendo de tudo, Ele quer te ouvir.
Fale para ele, eu vou orar por você, mas faça a sua oração. Peça, Deus, entra na minha vida. Eu quero ter essa experiência. Fale. Experimente. Aleluia. Mais uma palavra e eu oro. Mais uma. Aqui essa noite, ainda tem gente nessas cadeiras, nesse auditório, que conhece o Evangelho, mas conhecer o Evangelho não é suficiente. Você precisa entregar a sua vida. Você está precisando voltar para Jesus. E voltar correndo. Você está precisando voltar para Jesus. O diabo não brinca com quem já conhece o Evangelho. Eu queria te dizer isso. Ele não brinca, não. Você precisa voltar rápido. Deus tem uma grande obra na sua vida. Mas fica atento, que o papel dele é roubar, matar e destruir. Isso é, destruir aquilo que Deus tem para você. E como está no meu livre-arbítrio, eu decido quem é que vai operar na minha vida. Como? Chamando o diabo? Claro que não. Como? Com as minhas atitudes, meu filho. Ninguém diz, ó diabo, vou te dar legalidade, pode botar para quebrar, porque eu não quero nada com Deus. Não é assim. Mesmo você querendo Deus. Mas quando você não entrega a sua vida a Ele, você está à mercê do diabo, meu filho. Essa que é a verdade. Não que você diga, a tua atitude é que diz, e o diabo interpreta isso. O diabo não interpreta o que você está falando, ele interpreta as tuas ações. Eu vou orar. Eu vou interceder por essas pessoas com a igreja. Estou esperando alguém que está chegando. Alguém que não vai deixar escapar. Alguém aqui que é resposta de oração de família. Alguém aqui que é resposta de oração de mãe. Alguém aqui que é resposta de oração de pai. Alguém aqui que é resposta de oração da tua esposa. Vou dizer aqui para um cara que está precisando ouvir isso. Rapaz, o diabo já ia te arrebentar há muito tempo. Sabe por que não te arrebentou? Porque tu tem uma mulher que ora por você. E Deus manda te dizer que teu tempo está chegando no fim da linha. Sabe por que o diabo não arrebentou você? Por causa dessa mulher dentro da tua casa. Deus manda te dizer isso. Você está precisando se consertar com Deus, camarada. Está precisando voltar para Jesus correndo. Você está precisando entregar a sua vida a Ele, porque Ele tem uma grande obra. Está com vergonha? Está com medo? Ninguém aqui muda ou decide a tua vida. Só você, permitindo Deus agir. Ninguém aqui, nem eu, ninguém aqui. Está faltando você? Está faltando você, filha? Está faltando você, meu filho? Então, vamos! Pastor, o senhor pega pesado. Não pega pesado não, é só para chocar você. É para confrontar você mesmo, para você entender. Porque tem gente que finge que não quer entender. Então é para você entender, meu filho. Eu estou falando isso aqui para você entender. Que Deus ama você e quer cuidar de você. Estende a mão sobre essas pessoas. Fale com Deus, querido, querida. Senhor, eu entrego essas vidas nas tuas mãos. Eles ouviram a tua palavra. Eu não mudo vida de ninguém. Eu não tenho poder para transformar ninguém. Mas há um Deus tremendo, poderoso, incomparável, magnífico, que perdoa, que liberta, que muda, que transforma, manifesta o teu poder, a tua presença nessas vidas. Que milagres aconteçam, que portas sejam abertas.
que vitórias sejam conquistadas, cadeias sejam quebradas. Receba a vitória, receba a bênção, receba o milagre, receba o perdão, receba a salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, querida, a gente estende umas plaquinhas, tanto para a direita quanto para a esquerda, para você dar uma olhadinha aí, ó. Bem-vindo à sua nova família, você é especial, você faz parte da grande família. Olha aí, ó. E eu vou pedir a você uma coisa aqui, olha para mim aqui, rapidinho, bem rapidinho. Eu vou oferecer um livro meu para você, um livro pequenininho, 64 páginas, só para te abençoar. Uma leitura rapidinho, um livrinho pequenininho, mas que pode te ajudar. Eu quero dar um livro de presente para cada um de vocês. O pessoal vai anotar seu nome aqui numa sala, porque aqui fica muito ruim, para a gente orar por você, te dar um livrinho e te liberar, que nós vamos terminar a reunião. Então é o seguinte, a metade sai para cá, a outra metade sai por lá, para facilitar. Aqui, ó, a metade, acompanha aqui, é bem rápido, você vai ser liberado. Dá um aplauso aí com força aí, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus, o diabo perdeu mais uma vez, a Ele a glória, a Ele a glória, a Deus a glória, a Deus a glória. Aleluia! Aleluia! Glórias a Jesus! Nós vamos terminar esse culto. Temos 2 crianças para apresentar. Duas. Traga aqui o Davi Duarte e o Benjamin da Silva. E temos aqui, abençoar aqui um casal que vai ficar noivo e que vão casar. Vem aqui a Milane Soraya e Maurício Correia. Pode vir. Maravilha. Tudo bem, meu filho? Você tá boa? Tá alegre, rapaz. Mas tá feliz, né? O cara também, que bom. Maravilha. O amor é lindo. Ela está lembrando aqui que eu falei, você que é solteiro, foi abandonado, quer casar, fica de pé que eu vou orar. Falei, não fica com vergonha não, está doido para casar. Aí, ela está aqui hoje. Põe a aliança devagar aí no dedinho dela. Põe aí no dedão dele aí devagar. Me dá a mão aqui das alianças. Estende a mão sobre eles. Senhor, guarde esse casal. Nunca é tempo para a gente ser feliz. Porque Deus ama a felicidade do homem, do ser humano. E o casamento é o único lugar onde existe uma verdadeira completude do ser humano. Que eles possam construir uma história de amor e de bênção. A tua bênção esteja sobre ele, portas abertas, no nome de Jesus, amém e amém. Pode dar um beijinho na noiva. Vamos tirar uma foto. Traga a criançada aqui. Aqui, olha o coraçãozinho, irmão.
Leve o coração. Vou segurar aqui. Estende a mão sobre essas famílias. Tudo bem, irmão? Glória a Jesus. Não se espanta não, meu filho. Senhor, nós entregamos essas crianças nas tuas mãos, nós as abençoamos, declaramos que elas são tuas. Guarda essas famílias, que elas sejam criadas na tua palavra, na tua doutrina, possam marcar a sua geração, pessoas prósperas, generosas, abençoadas e abençoadoras. Dê sabedoria aos pais para instruí-las, guiá-las, que o seu lar seja um lar de paz, alegria e prosperidade. Nós as entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode repetir comigo após, aí eu vou falar inteiro e você repete, tá? Ok? Tribulação sim. Angústia não. Perplexo sim. Desanimado não. Perseguido sim. Desamparado? Não. Abatidos? Sim. Protegido? Também sim. Você está protegido, está guardado. Aleluia. Fique tranquilo, está estabelecido o limite. Não tem capeta, não tem mundo, não tem diabo para romper isso. Seja feliz, viva uma vida vitoriosa, triunfante. Tenha uma semana de paz, venha para a casa de Deus. Domingo temos a celebração da ceia. Traga a sua família, venha ouvir a palavra para crescer, para aprender, para amadurecer. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a nossa cidade, traga paz a essa cidade, te guarde do homem mau, te proteja. Deus traga dias melhores para a nossa nação. Deus abra os olhos do povo brasileiro, que possamos colocar gente que tenha graça, liderança, integridade, honestidade, ame a nação, para que o Brasil tenha dias melhores e prosperidade em cada casa. A bênção de Deus te acompanhe, promessas de Deus se manifestem na sua vida, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo